Colegas, nós tivemos no último período no país, na última década, vamos dizer assim, uma série de questões que são de muito difícil explicação para a teoria histórica, para a teoria sociológica, para a teoria política. Na verdade, uma sucessão de eventos, todos interligados, mas que cada um deles por si só tem uma especificidade extraordinária. Começa pelos protestos de 2013. Quem não se recorda que em 2013 houve aquela verdadeira tsunami, não é? Aqueles protestos que começaram lá em São Paulo contra o preço das passagens do metrô e se alardearam pelo país inteiro, não é? De uma forma que não se conseguiu ainda explicar a razão exata por que eles aconteceram, a sua formulação, a sua essência e as consequências de tudo aquilo que aconteceu. O segundo fato extraordinário foi o impeachment da presidente Dilma, porque ele foi feito com uma sofisticação, embora o propósito, o fim, fosse tosco, fosse, digamos assim, medíocre, clássico, de tomada do poder, a maneira como ele foi tecido, engendrado, não é? Foi típico de uma elite como a nossa, que se especializou a romper sem fraturas, não é? A fazer cirurgia sem verter sangue. Foi algo assim muito complexo, muito importante e que precisa ser bastante estudado para ser explicado. Na mesma lógica desse impeachment da Dilma, aconteceu a prisão do presidente Lula, porque não foi tão somente, não é, a imposição de condenações, a expulsão, vamos dizer assim, de Lula do local onde que a elite circula. Houve, assim, uma estigmatização, houve uma violência simbólica, houve um aviltamento no trato ao ex-presidente Lula que nem para Prestes, lá na década de 30, Prestes, que era assumida e formalmente comunista, nem ele foi tão discriminado, não foi tão estigmatizado no processo de condenação como foi o Lula. Se alguém imagina o local em que Lula ficou preso, aquela cela da Polícia Federal, o mobiliário, a disposição das coisas no cubículo, é algo que tem que ficar, digamos assim, numa espécie de museu da história da política nacional. É chocante para as pessoas que não estão acostumadas com isso, a maneira, o desprezo com que o establishment nacional tratou uma pessoa que, enfim, tinha ficado 8 anos na presidência da República. Então, impactante esse evento que precisa de muito estudo, muito debate para que a gente consiga compreendê-lo na sua intensidade toda. E os outros dois fenômenos também, que merecem muita profundidade, relacionam-se ao presidente Bolsonaro. Primeiro, a sua eleição. Né? E vamos convir todos que aqueles que faziam análises racionais no pleito passado não aventavam a possibilidade de Bolsonaro ser eleito. Apesar de tudo, o contexto, de todas as possibilidades, não de um processo fraturado, aberto, de uma situação de crise que nós nos encontrávamos, a ideia é de que a elite teria, condições de apresentar alguém com um padrão, digamos assim, minimamente apresentável, vamos dizer assim. A formulação, a forma como que se deu a vitória com aqueles fenômenos, como a facada, de permeio, é algo também que precisa ainda ser explicado, não foi inteiramente explicado. Para nós compreendermos, para nós sabermos exatamente o que aconteceu, teremos que ainda dedicar muito tempo de ciência, para ver o que aconteceu. E
para encerrar esse conjunto de fenômenos inusitados do último período, devemos citar a questão de como o presidente Bolsonaro e o seu governo deu trato à pandemia da Covid-19. É fantástico isso, no concerto das nações internacionais, na história do Brasil, na história das nações, é algo realmente surpreendente a forma com que o governo, formalmente, o seu líder, né, em contexto maior, eleito, formal e materialmente líder do governo, tenha falado, procedido durante uma, duas, três, centenas, milhares de vezes, de uma forma assim impactante para qualquer espectador minimamente versado na maneira como que são conduzidas as nações no período recente e nos últimos tempos, né, no Ocidente, de uma forma muito especial as nações da Europa e da América. E é por isso que o contexto da CPI, essa que analisou o conjunto de problemas maiores que aconteceram em nível federal durante esse transcurso, tem um papel muito importante para a história, para a teoria da nação brasileira. Não é? Quem quiser no futuro compreender, analisar com profundidade essa quadra histórica importante do Brasil, certamente vai encontrar nessas cerca de 1.000 páginas do relatório da CPI um documento muito importante. É evidente que nada pode ser circunscrito a um mero documento apenas, mas ali é algo que pode realmente servir de estímulo para aprofundamentos que são necessários. E a CPI tem várias questões importantes, mas uma delas é justamente elencar uma série de crimes que teriam sido cometidos por diversas pessoas, as pessoas que deram trato a toda essa questão durante o período recente. E, de uma maneira especial, os crimes que supostamente teriam sido praticados pelo presidente da República, o que é algo também absolutamente inusitado. Né? O presidente da República ser indiciado numa CPI por 9 conjuntos de crimes, aliás, são mais do que 9, mas sintetizam-se em 9 itens criminais, não é? Que foram elencados no relatório final da CPI, aprovado no relatório final da CPI. São crimes, esses 9, 7 constantes do Código Penal, o artigo 267, epidemia com resultado morte, o artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, o artigo 283, charlatanismo, o artigo 286, incitação ao crime, o artigo 298, falsificação de documento particular, o artigo 315, emprego irregular de verbas públicas, e o artigo 319, prevaricação. Esses 7 constam no Código Penal. E ainda tem mais 2 grupos, né? um 8º grupo, que se caracteriza por infrações previstas no artigo 7º, parágrafo 1º, letra B, H e K, parágrafo 2º, letra B e G, crimes contra a humanidade, nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos constantes do chamado Tratado de Roma, que é a legislação utilizada pelo Tribunal Penal Internacional sediado em Haia para julgar pessoas que cometem crimes nos limites territoriais dos países que são integrantes do Tratado de Roma, e o Brasil né, foi formalmente inserido nisto com a aprovação do Decreto Legislativo 4.388 de 2002, e que tratam, então, dos chamados crimes contra a humanidade. E, para encerrar, o conjunto ainda tem os chamados crimes de responsabilidade, que são mais que um, inclusive. O artigo 7º, item 9, violação do direito social, e o item 9º, o artigo 9º, item 7, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Esses são os crimes de responsabilidade, aqueles que são julgados pelo Congresso, né, que estão previstos na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que sujeita, então, no caso, ao presidente da República, um impeachment, a possibilidade de impeachment. Né?
Vejam só, sobre esses ilícitos, independentemente do que vai dar isso, se não vai dar em nada, se alguém vai formalmente fazer algum tipo de denúncia, se alguma autoridade conseguirá levar adiante isso, eu acho que as consequências desse indiciamento, elas dependem muito do resultado das eleições. Se Bolsonaro ganhar, por exemplo, as eleições, isso aqui está absolutamente enterrado. Contudo, se ele perde as eleições, se ele não é eleito, se ele não é reeleito, se ele sofre uma derrota política, poderá recair sobre ele o peso dessas acusações que são, por enquanto, indiciárias, mas que aí poderão se tornar acusações formais através de denúncias realizadas daí perante as diversas instâncias do poder público nacional. Aí ele perdendo, né, essa couraça protetiva que é a presidência da República, as coisas talvez venham a se complicar para ele. Mas, em resumo, eu pretendo fazer uma série de comentários sobre cada um desses crimes, como uma forma até de homenagear, digamos assim, entre aspas, né, este período tão louco que estamos vivendo e esta questão que certamente também ficará na história de repente, você ter como estudar direito penal simplesmente exemplificando, não é, os crimes atribuídos ao presidente da República. Então, farei uma caminhada de análise e repartirei com quem se interessar, né? Desejando sempre nesses comentários, nessas nossas conversas, vida longa a todos aqueles que lutam por um país mais democrático e mais saudável.